Pronto, começou. Então, na introdução... Bom, na introdução... começou. Legal. Na introdução do artigo, é importante a gente pensar que tem o início da introdução é uma contextualização. Então, imagina que você vai conversar ou vai apresentar, vai discutir a parceria público-privada na educação. E se você está discutindo PPP na educação, você vai começar falando um pouco sobre a educação naquele contexto em que você está discutindo. Por exemplo, a nível de Brasil, você de repente pode puxar especificamente para um estado, como é o caso da Júlia, ela vai falar de Goiás, então ela pode contextualizar a gestão da educação, pode ser pública ou privada, e também contextualizar sobre a situação das parcerias público-privadas no estado de Goiás ou sobre algumas leis. Nesse momento, é como se você tivesse que contextualizar o leitor, introduzir o leitor sobre aquele tema. Eu normalmente chamo isso como um funil. Por quê? Você vai apresentando o tema de uma forma mais ampla e vai afunilando até chegar num problema de pesquisa. Esse problema de pesquisa nada mais é do que uma pergunta que você vai fazer e você quer responder. Por exemplo, qual a situação atual das PPP em relação à educação no estado de Goiás? Nesse caso, então, você tem um problema de pesquisa, que normalmente é disposto no formato de pergunta, e isso vai dar origem aos objetivos, também na introdução. Esses objetivos são iniciados pelo objetivo geral, que é o objetivo mais amplo de todos. Muitas vezes tem uma conexão, uma forte associação com um problema de pesquisa ou com a pergunta que você formulou antes. Só que no formato de afirmação, por exemplo, analisar a realidade das PPP na educação no estado de Goiás. Bom, esse é teu objetivo geral, é o mais amplo. Para você atingir esse objetivo, tem que pensar que é preciso objetivos específicos. Se você definir bons objetivos específicos, após o momento que você atinge cada um desses objetivos específicos, automaticamente você concluiu o objetivo mais amplo do seu trabalho, certo? Então, os objetivos específicos são como uma espécie de checklist. Eu mandei para vocês em um dos modelos alguns objetivos específicos vinculados ao objetivo geral e ao problema de pesquisa. É importante que desde o começo da elaboração do artigo vocês tenham em mente que é fundamental haver uma conexão entre o tema da pesquisa, o título, mesmo que provisório, o objetivo geral da pesquisa e o problema de pesquisa, ou essa pergunta que vem no final desse funil, no final da contextualização contida na introdução. Tá certo? Eu vou pedir que vocês anotem as dúvidas, aí no final eu vou passando para vocês aos poucos para sanar essas dúvidas. Bom, depois que você definiu os objetivos geral e específicos, vem a necessidade de você justificar a sua pesquisa. Imagina que muitas vezes a pesquisa é financiada ou tem algum órgão que está pagando pela sua formação. Então você tem que justificar o porquê se deve realizar aquela pesquisa. Nesse caso, muitas vezes os estudantes se perdem ao justificar. Então, ao invés de justificar a importância da pesquisa, você pode substituir essa parte dizendo quais as contribuições, tanto práticas quanto teóricas, da sua pesquisa. Então, nesse momento, se você quiser focar somente em contribuições para o governo ou para algum determinado órgão que você está estudando, você pode, não tem problema. O ideal é que você trabalhe contribuições teóricas e práticas. Em um outro momento, se você quiser trabalhar com contribuições metodológicas, você pode, mas não é o caso na especialização. Bom, então eu peço que vocês pensem na possibilidade de trabalhar com contribuições ao invés de trabalhar com justificativas.
Isso vai ser mais fácil para vocês e também vai ser mais útil para o leitor. Muito bem. Introdução, então, é isso. Resumindo, um funil, que é o contexto, a contextualização do seu tema de pesquisa, que resulta em um problema de pesquisa ou em uma pergunta de pesquisa. Essa pergunta, com interrogação, vai ser muito semelhante com o objetivo geral da sua pesquisa. Logo depois do objetivo geral da sua pesquisa, tem os objetivos específicos, que, se atendidos, vão contemplar, portanto, o objetivo geral. E depois disso, vem a parte onde você informa a quem estiver lendo quais as contribuições que sua pesquisa fornece. Certo. Depois vem a parte do referencial, ou fundamentação teórica, como alguns chamam, ou quadro teórico, enfim, tem diversos nomes, todos eles se remetem basicamente à mesma coisa. Nesse referencial, você tem que ter em mente, coloca um post-it na frente do teu computador, ou anota em algum lugar, deixa bem evidente o seu problema de pesquisa, a sua pergunta e seu objetivo geral, porque ele vai guiar todo o seu referencial, toda a sua metodologia e depois também a análise dos dados, tá? Então, no seu referencial, você tem que pensar, bom, você vai discutir PPP na educação em Goiás, então você tem que apresentar no referencial o conceito de PPP, as particularidades de PPP no Brasil e em Goiás. Depois disso, o conceito de educação ou do ensino, enfim, que você estiver estudando, como ensino básico. Depois disso, se já tem algum estudo que discute educação e PPP, a associação desses dois pontos, se sim, você resgata. Qual a ideia do referencial? Você apresentar os conceitos básicos que você vai utilizar, independente da quantidade, e depois você fazer uma conexão desses conceitos, como eles se relacionam. Por quê? Isso vai te dar um quadro mesmo. Imagina que é uma foto ou um quadro que depois você vai utilizar para olhar seus dados. Então, desde o começo da formulação e da composição do seu referencial, você vai ter que pensar que isso vai te permitir, posteriormente, a compreensão dos seus dados que você coletou. Então, bom, no momento que você faz entrevistas, como você vai entender aquela realidade? Então, por exemplo, de repente você pode discutir a agenda do neoliberalismo no Brasil, esvaziamento do Estado. Você pode discutir alguns conceitos mais específicos, não só PPP e educação, porque fica muito superficial. Então, o ideal é que no referencial você desenvolva ou pegue das suas leituras algumas categorias de análise. Então, por exemplo, eu vou observar nos meus dados como foi o processo de esvaziamento do Estado ou esvaziamento do setor público que permitiu a inserção ou o surgimento da iniciativa privada nesse contexto. Então, nesse momento, eu tenho que estudar, no referencial, eu tenho que levantar o que significa esvaziamento do Estado. E eu vou ter isso como uma categoria de análise, por exemplo. Lá na frente, eu vou retomar isso que eu coloquei no referencial, e isso que está no referencial vai me ajudar a entender os dados depois. Tá certo? Bom, então, resumindo, no referencial você tem que apresentar os conceitos básicos relacionados ao tema, depois conectar, ou se já houver conexão, buscar os autores que fazem essa conexão, e depois disso você tem que apresentar quais tópicos específicos ou temas mais específicos ou assuntos mais específicos você vai abordar para utilizar como categoria de análise posteriormente. Então você já tem que imaginar, depois que eu coletar meus dados, que tipo de dado eu vou ter, como que eu vou olhar esses dados. E essas categorias elas vão junto compor uma lente que vai te permitir olhar esses dados. Ana Paula está digitando? Não está ouvindo. O restante está ouvindo? Dá um joia aí. Tô ouvindo bem. Certo. Vanessa, está ouvindo?
Agora eu tô ouvindo. Certo. Tá me Júlia. escrevendo. Tá, deixa eu ver se eu consigo adicionar a Ana Paula. Ah, já retornei. Já retornou? Tá conseguindo ouvir, Já. Ana Paula? Agora sim, ele deu uma falhada aqui, aí eu saí e voltei de novo para garantir. Mas peguei até a parte do referencial, sim. Legal. Tá, então o referencial, na verdade, vai ser... pode usar uma metáfora, normalmente eu gosto de usar porque fica fácil de associar. A gente tem que pensar o referencial como se fosse a construção de uma lente, que depois você vai usar essa lente para olhar os seus dados, tá? Bom, depois, no artigo, tem a parte da metodologia. Vocês tiveram a disciplina de metodologia, mas eu não sei como que foi passado. Muitas vezes as pessoas associam metodologia com a BNT, não é? Metodologia é o procedimento pelo qual você vai coletar e vai analisar os dados da sua pesquisa. Basicamente, então, você vai ter que definir inicialmente se a sua pesquisa é quantitativa ou qualitativa. Basicamente é isso. Esqueçam as definições tradicionais. Quantitativa ou qualitativa. Depois vocês buscam por conta nos livros de metodologia de pesquisa, e aí vocês podem adicionar o que quiser e como quiser. Mas basicamente a sua pesquisa tem que dizer para o leitor se é qualitativa, se é quantitativa ou se é quali-quant, que pode ser também. Depois, como você vai coletar os dados? Por exemplo, uma pesquisa, eu vou dar só exemplo da quantitativa, no arquivo que eu mandei tem exemplo da qualitativa. Na quantitativa, você definiu que a sua pesquisa vai ser quant, depois você vai coletar os dados utilizando um survey, ou você vai montar um questionário, por exemplo, aí você já vai ter que dizer na metodologia como você vai montar esse questionário, ou como você montou, no caso. Ou se você pegou de algum autor, ou se você montou de qualquer forma, tem que colocar no final do artigo como apêndice ou anexo, tudo bem? Certo. Depois que você definiu um instrumento de coleta, você tem que apresentar também como você vai coletar, quem você vai entrevistar, quem você vai questionar, em quais regiões, quantas pessoas, isso no quantitativo. Terminou essa parte da coleta, você vai dizer, certo, passou essa parte, depois que eu tiver esses dados coletados, como que eu vou analisar? Na análise quantitativa, você pode usar, por exemplo, algumas ferramentas estatísticas, desde estatística básica até análise multivariada de dados, por exemplo. Então, você vai ter que dizer também ao leitor como que você vai analisar aqueles dados para depois conseguir seguir com uma discussão, tudo bem? Então, imagina, temos a introdução, que vai contextualizar o leitor, vai dizer qual o problema de pesquisa que você está olhando, teu tema de pesquisa, teu problema e teus objetivos. Depois, temos o referencial, que é a construção de uma lente, que você vai utilizar depois para fazer análise dos seus dados. E depois disso, temos a metodologia, que é dizendo para o leitor como você coletou seus dados, como você analisou seus dados, e isso vai permitir, inclusive, replicar. Se alguém quiser replicar seu estudo, futuramente essa pessoa pode, tá? Então, basicamente é isso na metodologia. Ela é mais simples do que parece. A única coisa que você tem que dizer é como que você está fazendo a coisa. E essa forma de fazer a coisa, ela tem que ser uma forma clara e passível de reprodução. Qualquer pessoa pode fazer a mesma coisa. Então, em nenhum momento os dados surgem da sua cabeça. Ou se surgem da sua cabeça, você tem que argumentar como. Então, na metodologia, vocês também têm que citar alguns autores que legitimam ou que confirmam aquilo que você está falando ou o método que você está utilizando. Uma orientação que desde já eu passo para vocês é o seguinte: vocês têm muito pouco tempo para fazer um artigo. Eu acho que está todo mundo de acordo nisso. Só que porque vocês vão ter que coletar os dados. Então, nesse caso, quem quiser fazer uma pesquisa quantitativa usando dados secundários que já estão disponíveis em alguma fonte de dados, ok, fica mais fácil. Mas quem quiser construir
o instrumento de coleta de dados e a campo coletar, eu não recomendo. A não ser que você vá a campo coletando aí com 50, 100 pessoas que trabalham com você. Aí tudo bem, mas mesmo assim, 100 pessoas respondendo, você vai levar pelo menos uma semana, mas depois uma semana para passar isso para o Excel e depois mais umas 2, 3 semanas para conseguir extrair uma análise. Se você pega uma base de dados pronta, você já elimina então aí 2 semanas de trabalho, você ganha tempo. Isso é um ponto. O outro ponto também que eu recomendo para vocês ganharem tempo é, ao invés de trabalhar com a abordagem quantitativa, trabalhar com a abordagem qualitativa. Por exemplo, entrevistando algumas pessoas-chave na organização ou algumas pessoas-chave que participaram do processo de abertura da educação pública do estado de Goiás, da inserção dessas PPP no estado de Goiás. Vocês podem, de repente, é só um exemplo, tá? Mas vocês podem trabalhar com entrevistas. Essas entrevistas vão durar em torno de 1 hora com cada pessoa. Depois vocês têm que passar o áudio para o papel. Isso toma um tempo, mas não é nada demais. E se vocês conseguem fazer uma entrevista, vocês conseguem passar em 5 horas mais ou menos. E aí depois vocês podem ver as semelhanças entre cada entrevista e disso e extraindo alguns conteúdos para depois fazer uma discussão mais robusta, uma discussão legal, tá? Isso é qualitativo. Bom, depois, a linguagem. Muitos têm dúvidas sobre a linguagem do projeto e do artigo. Quando você está fazendo projeto, você vai dizer, eu vou fazer, sempre no futuro, né? Você está lançando mão de alguma coisa. Então, eu vou fazer, eu vou coletar, eu vou analisar. Nesse momento, você já começa a colocar no passado, porque é a versão final do seu artigo. Você vai começar a construir. Por mais que você ainda não tenha coletado e analisado, você vai colocar sempre no passado. Eu coletei, eu analisei, porque isso vai te poupar tempo. De novo, a ideia aqui é tempo, né? Até porque vocês também estão corridos, né? Não é só pela Unifesp. E então, quando você coloca no passado, você não vai ter que mudar isso lá na frente. Já deixa no passado. Portanto, eu coletei, eu fiz, eu analisei, eu entendi e assim vai. Algumas pessoas, eu não sou essa pessoa, algumas pessoas vão dizer que você nunca pode usar a primeira pessoa. Para mim, tanto faz, tudo bem? Em alguns livros vocês vão ver que isso é anticientífico, não é? Quem analisou você, então coloca eu analisei. Ou, se você acha melhor, coloca analisou-se, ou se analisou, enfim, como você achar melhor. Para mim, tanto faz. Uma coisa fundamental, sempre que você pegar uma ideia de um autor, cite. Tem a ver com honestidade e também com a atribuição de um direito ao autor, né? Afinal, a pessoa foi lá, pesquisou e tudo mais, coloca o nome dela aí. Se você usou, se baseou no pensamento dela, mas não citou diretamente, coloca o sobrenome do autor e o ano. Se você pegar uma citação direta, ou seja, um copia e cola do artigo ou do livro da pessoa, aí você coloca o autor, o ano e a página, e coloca aspas, enfim, dá uma olhada na ABNT que vocês vão ver como que funciona isso. A única coisa que eu peço, a gentileza, é de não plagiar. Por quê? Eu sou extremamente chato com isso. Antes de ir para a banca, eu vou passar os artigos no sistema, no sistema de plágio. Se identificar do plágio, eu já recuso ali no ato, tá? Eu só tive 2 casos em 10 anos de plágio e eu acho que não vai ser o caso aqui, mas não custa comentar. E às vezes a pessoa não faz por má fé, faz pelo desconhecimento mesmo. Depois, algumas fontes de dados que vocês podem buscar. Eu vou colocar aqui. Vocês podem utilizar essas fontes de dados para buscar artigos científicos. Por que artigos científicos? Muitas vezes, quando você se baseia só em livro, tem 2 pontos. O seu artigo final vai ficar um pouco defasado, porque não vai ter a discussão mais recente da coisa. E mais uma coisa, o artigo te poupa tempo, porque você não vai ter que ler o livro todo.
pega o artigo, lê a introdução, lê a conclusão e, se for o caso, você vai no meio do artigo dar uma olhada sobre o que está sendo falado, tá? Isso vai, de novo, te poupar bastante tempo. Se vocês não tiverem acesso a um desses periódicos, por algum motivo não tiverem acesso à biblioteca da Unifesp e quiserem um artigo, vocês podem me mandar um e-mail para paganini.paulo@gmail.com e eu baixo esse artigo para vocês, tá? Quem souber inglês ou espanhol pode usar fontes diversas. Quem souber português fica no Cielo ou, enfim, usa o Google Acadêmico também, que é muito legal, e lá tem a opção de selecionar somente artigos em português, tá? Então, nesse caso, vocês podem utilizar essas fontes, devem utilizar essas fontes e se basear principalmente em artigos. De novo, vai salvar bastante tempo, porque você não vai ter o volume de leitura que um livro exige. Mais uma coisa, você lê a introdução e a conclusão, já tem uma noção do que foi debatido ali, e depois, se você quiser buscar algum conceito em detalhe, em minúcia, aí você vai no corpo do artigo. E, além disso, se você pegar artigos mais novos, mais recentes, a sua pesquisa vai ficar mais robusta, inclusive depois vai ser passível de publicação, se for o caso. É isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Aí a Ana Paula falou do Sci-Hub. Então, eu não falei do Sci-Hub porque não é um site legalizado, tá? E depois eu vou postar esse vídeo no Moodle, então, mas vocês fiquem à vontade para usar o caminho que vocês acharem melhor, tá? Ana Paula, obrigado pela indicação, tá? Muito bem. Qualquer coisa vocês podem me mandar um e-mail também, eu respondo vocês. Então, resumindo, falamos aqui da introdução do referencial, da metodologia, da linguagem, plágio e das fontes que podem ser utilizadas. Depois disso, que vocês definirem muito bem a introdução, referencial e metodologia, eu vou traçar um plano de trabalho em que vocês vão executar essa parte de coleta e análise de dados. Depois que vocês tiverem os dados em mãos, analisados, codificados, categorizados, vocês vão ter um capítulo específico em que vão fazer a junção do referencial com os dados. Ou seja, a partir do referencial, vocês vão olhar os dados coletados. Legal? Tudo bem? Bom, vamos lá. Quem quer começar perguntando alguma coisa? Pode ser específico do seu projeto ou não. Desculpa, só uma coisa, antes que eu esqueça. Algumas pessoas estão fazendo tema muito específico, como o caso da Ana Paula, que tem muito termo técnico da área da saúde, e eu vou precisar da tua ajuda, Ana Paula, nesse quesito, tá? Então, na parte de conteúdo, você vai ter que me ajudar bastante, porque sai bastante da parte da gestão pública e entra bastante na parte da saúde, tá? Então, na parte da saúde, eu vou precisar da sua ajuda. Quem mais for discutir ou estiver discutindo alguma coisa bem específica nesse quesito, também vou precisar da ajuda. Mais uma coisa, Tássio, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Tássio, eu ainda não recebi nenhum trabalho seu, nenhuma versão. Vou falar contigo hoje, inclusive, sobre isso. Não, tudo bem, mas é que você não mandou mesmo ou foi falha do Moodle? Não mandei mesmo. Tá, então desenvolve esses pontos que eu falei e manda em cima da etapa 2, tá? Então, fechado, beleza. Termina a introdução, referencial, metodologia, manda na etapa 2, eu dou uma olhada de uma vez só. Tá certo? Ótimo. Legal. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, sim. Quem tá falando? É a Ana Paula. Tá. Eu tenho uma pergunta relacionada à comissão de ética, nesse caso, né? Porque o meu trabalho envolve coleta de dados secundários, né? Que são dados clínicos, então eu fiquei com essa dúvida, assim, né? Porque acho que tem que passar por comissão de ética, né? Eu não sei se eu posso passar aqui pelo programa estadual ou se o mais recomendado nesse caso é passar pela Unifesp.
Eu acho que Tá. talvez por aqui. O que você acha? Então, teve uma discussão na nossa reunião no começo do ano, que foi o seguinte: o comitê de ética da Unifesp leva muito tempo. Então, vocês têm 2 meses. Então, hoje é dia 24. Vocês têm basicamente 2 meses para terminar tudo isso, todo o artigo, tá? Se for passar pelo comitê de ética, eles vão levar mais que 2 meses. Então, uma das recomendações foi trabalhar com dados secundários, portanto, não coletar diretamente o dado, não fazer entrevista de fato ou não questionar as pessoas usando um instrumento fechado. Nesse caso, se você for usar dados secundários que já estão disponíveis em algum lugar, você não tem que passar pelo comitê de ética. De qualquer forma, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar um e-mail para a coordenação do curso, pedindo para formalizar também por e-mail o aceite ou o declínio de dados secundários via comitê de ética, tá? Tá bom. Certo, muito bem. Então, eu vou mandar um e-mail para eles hoje e eu te respondo ou encaminho para todo mundo assim que eles me responderem sobre o comitê de ética, até porque não ficou definido no começo do ano, e assim que vocês tiverem a resposta, vocês dão sequência. Mas, de qualquer forma, já vão utilizando dados secundários para compor o teu referencial. E também, se for o caso, na parte de coleta de dados que vocês vão fazer no próximo mês, nós ainda temos tempo de ajustar, se for o caso, certo? Pessoal, mais alguma pergunta? Ô, Paulo, Quem está falando? é Daniel. A gente pode trabalhar basicamente, então, em cima, no referencial, com outros artigos, especificamente ou não? Deve, deve. É ótimo que você faça isso. Que você Tá. utilize outros artigos. De repente, se tiver um livro chave naquela área, você pode usar. Ou um autor-chave, você pode usar. E deve usar o autor-chave para começar a discussão. Mas depois a ideia é que você atualize essa discussão. Então, que você componha um referencial atualizado. Portanto, vamos supor que o autor-chave falou daquele assunto em 1980. Então, quando chegar em 2016, o assunto já está em outro nível, vai atualizando, pega alguns autores que deram alguma contribuição de fato para essa discussão e coloca no referencial. Se ninguém colocou nenhuma contribuição, aí você usa só o autor lá da base, tudo bem? Tá. Quanto mais, Desculpa, pode falar. quanto mais artigo científico você utilizar no referencial, mais novo vai ser teu referencial, então mais robusto ele vai ser também, se for bem feito. Quando você for analisar seus dados, você vai conseguir trazer uma contribuição de fato nova. Tá. Eu acho que você viu o e-mail, eu te enviei aí um novo capa de trabalho, diríamos assim, que aquela primeira pesquisa ficaria inviável fazer aqui na universidade. Até pelos grupos de trabalho aqui, o pessoal, eu consegui levantar, não ia ser muito colaborativo. Então, se você puder me dar um retorno para eu já adiantar o referencial e me nivelar aí com a turma que já está adiantada. Certo. O que você tem em mente de discussão em termos de tema? Então, eu queria trabalhar a questão dessa projeção, essa estimativa do número de envelhecimento, do envelhecimento que vai ter no Brasil, né? Uma informação de mudança de população, da população. O que tem assegurado para essa população. Quer dizer, só para ter ideia assim, eu estou com 46 anos e nasceu minha primeira filha. E percebi que com 15 anos eu já vou estar no grupo de 12 e ela é uma criança. E assim, o que eu tenho garantido para mim efetivamente, o que esse grupo tem hoje e o que eu vou ter daqui 15 anos, né? E o que as políticas públicas, se elas são assim, se elas estão enxergando isso para um futuro, sendo que existem
estimativas tanto da OMS quanto do IBGE que a população vai quase se igualar. Então, você terá 50% de idoso e o resto distribuído aí entre jovens, crianças e 40, 30 anos. Então, a minha ideia é levantar essa projeção, como que isso daí vai ficar daqui 20 anos, que já será a minha realidade. E se a demanda, existe o quê? Se o poder público, ele efetivamente, ele cumpre o que a lei garante, o que a Constituição garante para esse público, e se as demandas são efetivas, tipo, se entra a demanda atual, se ela é uma demanda que fica, vai e volta na pauta e ninguém toma uma atitude. E assim, eu não queria entrar muito na questão da Previdência, porque eu acho que é uma coisa tão ampla e nada decidido ainda, mas talvez seja ainda alguma coisa para se discutir no meio do artigo. Tá certo. Ou se de repente isso daí seria uma coisa muito legal de ser discutida, dizendo que nem, então eu vou ter muito idoso, muita gente necessitando trabalhar, mas com pouco trabalho, com pouca qualidade de vida. O que o Estado está se preparando para fazer diante disso? Certo, nesse contexto você pode, é difícil em 2 meses trabalhar em profundidade, mas você pode fazer o seguinte, trabalhar com mapeamento. O que significa mapeamento? Você vai, basicamente, mapear as políticas públicas relacionadas ao envelhecimento, por exemplo. É um exemplo só, você pode ir pelo caminho que você quiser, mas uma sugestão, de repente, é trabalhar com esse mapeamento das políticas relacionadas ao envelhecimento, das políticas públicas relacionadas com o envelhecimento, é um caminho que você pode seguir. Além disso, se não tiver nenhum mapeamento nesse sentido, dá uma busca. Se já tiver, deixa de lado essa ideia, mas se não tiver, você pode inclusive publicar esse mapeamento depois, tá? Então é interessante porque esse mapeamento serve como uma visão mais ampla para quem vai discutir o tema futuramente, tá? Então fica aí uma ideia. Não sei se é o suficiente para conseguir atender a sua vontade de pesquisa e de artigo, mas é uma possibilidade, tá? Depois, junto, a gente pode pensar em algumas outras possibilidades. A única coisa que tem que pensar é que o tema de pesquisa ele pode ser um pouco mais amplo, só que o seu artigo tem que afunilar. Nós não podemos discutir, ou você não pode discutir, o envelhecimento como um todo. Então, pega o envelhecimento e pega um nicho, ou um setor, ou um segmento da sociedade específico para fazer a discussão, tá? Porque assim você vai ganhar, de novo, a questão do tempo e também porque se você quiser discutir envelhecimento como um todo, provavelmente aí você leva uns 10 anos, mais ou menos. Então, é melhor, talvez nesse momento, afunilar um pouco, trabalhar com o mapeamento das políticas públicas relacionadas com o envelhecimento. Você pode não trabalhar exclusivamente com envelhecimento, com políticas públicas do Brasil. Você pode fazer um comparativo Brasil e mundo, ou Brasil e Índia, enfim. Você faz um recorte que quiser. Pode pegar Brasil, Holanda, um país desenvolvido, coloque aspas, né, desenvolvido. Então, você pode pegar o recorte que quiser. Você pode trabalhar o mapeamento do Brasil e de outro país de modo comparativo, vendo as diferenças e o que causa essas diferenças das políticas públicas. Então, você pode pegar 2 países completamente distintos. Um país nórdico, por exemplo, que já está um país velho, e o Brasil, que está em processo de envelhecimento, e o caminho. Então, você pega, por exemplo, em que momento a Suécia começou a sentir o envelhecimento populacional e quais políticas foram definidas naquele momento. E aqui no Brasil, em que momento isso começou a ser sentido e quais políticas foram desenvolvidas. E aí você vai olhando o percurso seguido pelos 2 países. Isso é um ponto. Países bem diferentes. Outro ponto é você pegar 2 países na mesma situação, como Brasil e Índia, ou Brasil e... deixa eu ver. Eu acho que tem que ser Brasil e Índia mesmo, que é mais semelhante. Colocar os 2 na balança e falar, e aí, o que está sendo feito lá, o que está sendo feito aqui? Tudo bem? Tá bom.
Algumas ideias só. Tá, não, tudo bem. Então, só me dá um feedback depois, tá super curtinho ali, fiz sucinto, mais para atualizar a informação, e aí eu corro atrás aí. Perfeito, pode deixar. Você mandou no meu e-mail hoje, né? Eu mandei no Moodle também, mas também no e-mail para garantir que você receberia aí. Tá, eu respondo hoje. Tá bom. Certo, valeu, Daniel. Combinado, Alguma outra? obrigado. Valeu. Alguma Não, outra dúvida, ó, pessoal? não, acho que não. Eu só ia dar uma sugestão para o Daniel. Achei muito legal a sua ideia. Talvez seria bacana você comparar países do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul? China, porque afinal são países que economicamente estão emparelhados, assim, né, por estarem no BRICS. Então, talvez é só uma ideia de você comparar as políticas desses países. E Boa, depois, se boa. você puder compartilhar o seu e-mail, eu acho que eu tenho alguns materiais de transição demográfica que talvez te ajudem para Tá você usar bom. na introdução. Perfeito. Eu agradeço, obrigado. Imagina. Legal, muito legal. Pessoal, mais alguma dúvida, algum comentário, sugestão, dica? Júlia, Tássio, tá tudo certo? Paulo, Júlia aqui falando. Tudo certo daqui. Eu ia te perguntar mais de ordem prática. Eu acabei de ver, eu não tinha visto os artigos que você tinha mandado, ou os artigos, os documentos que você tinha mandado pelo Moodle. Só hoje agora que você falou, eu procurei aqui na plataforma, achei o caminho. E vi também que o prazo foi estendido para essa etapa 2. Eu ainda não mandei o arquivo, ainda está em tempo de mandar, então, né? Tá sim. E outra coisa, a Tá. gente não tá atribuindo nota a isso. Eu acho Uhum. que se a gente conseguir levar de uma forma, utilizando o bom senso mesmo, então, de repente, alguém não mandou por algum motivo mais depois, na segunda etapa, ou na terceira etapa, manda uma coisa mais robusta, tá válido. Uhum. A questão Bacana. é o seguinte, é o tempo. A única coisa que Tá. eu não posso fazer é deixar com que vocês cheguem na banca sem um artigo. Isso não vai acontecer. Então, se vocês quiserem seguir de uma forma mais leve agora e depois Mais acelerar um pouco no final ou vice-versa, aí é com vocês. A única coisa que nós temos que fazer é atender os prazos da Unifesp e também seguir com as orientações de tempos em tempos, pode ser por e-mail, Moodle, ou até mesmo podemos fazer mais encontros assim por Skype, tá? ótimo. Só para alinhar, o prazo da Unifesp é junho, final de junho. Sim. Deixa eu ver Tá. aqui. Você tá com isso aberto? Não, estava procurando aqui agora. Tá, eu não lembro de Eu cabeça, tô com mas ele tem no aberto aqui. sistema. Ah, 17 de junho, a gente tem que postar o TCC para a banca avaliadora já, né? Já 100% validado por você. tá certo. Aí depois vai ter a versão pós-banca. É o seguinte, algumas pessoas, alguns orientandos meus estão vão tentar pleitear o mestrado depois da especialização. Nesse caso, eu recomendo fortemente que trabalhe muito bem no artigo para que a gente consiga publicar. E os demais também, porque é, é, é importante a gente pensar no aspecto da publicação, porque quando nós publicamos os artigos, nós estamos levando uma mensagem para quem vai nos ler ou quem financiou a pesquisa, enfim. Então, por exemplo, a discussão do Daniel sobre envelhecimento é uma discussão importante. Se o Daniel puder publicar isso, melhor ainda. Então, por isso que é legal que a gente consiga trabalhar desde o começo muito bem nos artigos. Depois da banca, quem quiser publicar, a gente pode manter o contato, inclusive, isso não só para quem está aqui na reunião, mas para todo mundo. A gente pode manter o contato, deixar o artigo mais robusto e torná-lo publicável. E depois aí coloca no Lattes e tudo mais, mas principalmente divulga meios que vocês têm acesso, contato. Ok. Ok? Bacana, certo. Obrigada. Ela subiu a Legal. André que veio fazer a ronda e Tem alguém falando ela no estava aqui procurando. uma Eu acho que mensagem? tá com a interferência. É, ah, tá certo. Bom, alguma outra dúvida ou questionamento? De minha parte, não, acho que tá claro. Obrigada, Paulo. Tá Foi bem certo. para mim.
Muito bom. Mais uma coisa, se vocês tiverem interesse em mandar o artigo para eventos, vocês fiquem à vontade, eu posso ajudá-los, tá? Em eventos nacionais ou internacionais. Ótimo. Tem a revista de administração pública, que pode ajudar também. Além disso, tem a revista Organizações de Sociedade, da Federal da Bahia, que pode ajudá-los bastante, que discute bastante. Tem o Caderno Zebap, da FGV do Rio. Enfim, utilizem bastante as revistas locais, não só de gestão pública, como de saúde, de sociedade, de organizações, que vão discutir principalmente a questão da interface do público com o privado. Tudo bem? Certo? Obrigado, Paulo. Tá certo. Pessoal, obrigado mesmo pela atenção, pela participação, pelas contribuições. Eu fico no aguardo do envio do conteúdo de vocês até o final do mês. Vocês mandando isso no dia 30, no final do mês, eu já dou um feedback no final de semana seguinte e para que vocês consigam seguir. Depois disso, eu vou montar um plano de trabalho para cada aluno. Então, são 18 alunos, eu vou montar 18 planos de trabalho para que você colete os dados e analise dentro do tempo previsto. E depois de coletar e analisar, vocês ainda vão ter que fazer a redação final, né? A discussão é a redação final. Tudo bem? Então, o quanto antes vocês me enviarem essas etapas que eu passei hoje, já finalizadas, redondinhas, melhor. Se me mandar com alguma pendência ou tiver tido alguma dificuldade, eu te mando uma revisão e um plano de trabalho. E aí, lá na frente, eu vou confiar que você vai ter corrigido e vai ter executado o plano de trabalho. Tudo bem? Pessoal, é isso. Obrigado mesmo. Eu estou à disposição por e-mail, pelo Moodle e qualquer coisa, só me mandar mensagem que eu respondo o quanto antes. Valeu, obrigado e boa semana para vocês, tá? Tá bom, Paulo. Obrigado, igualmente. Obrigada. Até.